E se Izuku Midoriya fosse para Demon Slayer? Será que com seus poderes ele seria capaz de derrotar Muzan, o rei dos Onis? Mas o mais importante, como o herói Deku faria para decapitar os Onis? Afinal, Deku não possui uma Nichirin, uma espada capaz de cancelar a regeneração dos Onis. Então como ele faria para vencê-los? Por mais que Deku tenha várias individualidades que possam ajudar nas batalhas, ele não teria uma habilidade capaz de desintegrar cada célula dos Onis para vencer. Então como Deku irá superar esse obstáculo? Mas afinal, como Deku foi parar em Demon Slayer? Antes de eu te contar, aproveite o momento e bata com força no botão de like aí embaixo. Assim como Deku utiliza o seu poderoso Smash. Só aqueles que são inscritos no canal podem ser dignos de receber o One for All. Então, se eu fosse você, não ficaria aí parado e deixaria o like agora mesmo e me inscreveria no canal também. Deku, em meio ao caos que se instalava na cidade após a fuga da prisão mais protegida de My Hero Academia, vilões estavam à solta. E um dos únicos capazes de pará-los era Deku. Porém, ele encontra um vilão com uma individualidade diferente. Tal individualidade capaz de mandar Deku para outra dimensão. E quando Deku é atingido por essa individualidade, ele cai no mundo de Demon Slayer, precisamente quando Inosuke estava enfrentando o Pai Demônio Aranha. E assim que vê Inosuke sendo atacado e estando em perigo, Deku ativa o Full Quirk e logo parte para cima do Pai Demônio Aranha com seu poderoso Smash, que destrói o Oni. Mas sem uma Nichirin, o Pai Demônio Aranha é capaz de se regenerar e voltar para a batalha, quando de repente Tomioka chega e derrota o terrível Oni. Deku fica impressionado com as habilidades de Tomioka, porém o Hashira não para conversar e partindo em direção a Tanjiro, logo atrás de Tomioka está Deku, que consegue acompanhar a sua incrível velocidade com Full Call, chegando até Tanjiro. Enquanto o caçador estava prestes a ser fatiado pelas teias sangrentas de Rui, Deku o puxa com sua habilidade de chicote negro, salvando Tanjiro das terríveis teias do Oni. Logo então, Tomioka decapita o Rui facilmente. Tomioka e Tanjiro pensam que Deku poderia ser um Oni, porém ele não apresentava cheiro de um. Entretanto, utilizando máscara e usando roupas desgastadas, fora o poder que acabou de usar, logo em um mundo que somente seres malignos têm esses poderes, Deku poderia ser confundido com um Oni facilmente. Tomioka, frio e calculista como sempre, se mantém calmo e testa Deku o atacando, tentando capturar para descobrir algumas informações, até que mediante a luta, Deku explica o que aconteceu e como sabemos, Midoriya é muito inteligente. Isso é um dos fatores que afetará bastante essa história. E logo deduzindo o que aconteceu, o herói Deku explica o ocorrido para os caçadores de Onis. E indo à reunião dos Hashiras, o Buyashiki, o líder da corporação, conta que Muzan pode ajudar Deku a voltar para casa. Afinal, ele detém conhecimento de todos os Onis existentes no mundo. Onis com poderes únicos e algum deveria ser capaz de ajudá-lo a voltar para casa. Deku se junta à corporação dos caçadores, mas ainda sem uma Nichirin. Então como ele derrotaria os Onis a partir daqui? Pois logo em frente eles terão que enfrentar o terrível Akaza, o Lua Superior 3. Bem, continue assistindo para descobrir. Embarcando com Rengoku, Tanjiro e seus amigos no Mugen Train, Enmu manda seus capangas Onis para atacar os caçadores e distraí-los, enquanto ele aplica seu Kekijutsu. Porém, os Onis são derrotados por Rengoku e Deku, possuindo a individualidade de detecção de perigo, logo pressente o Kekijutsu de Enmu vindo, e graças a isso os caçadores não são pegos no Kekijutsu do Oni. E após Enmu se fundir com o trem, os passageiros são atacados, mas Rengoku está ali para os deter. E enquanto Deku ajuda a proteger os passageiros, Tanjiro e Inosuke correm em direção ao pescoço de Enmu. Por fim, Tanjiro corta o seu pescoço, fazendo o trem se descarrilhar, surgindo então Akaza, o Lua Superior 3. E agora, será que Deku poderá salvar Rengoku da sua iminente morte contra Akaza? Veja bem, quando a luta começa, nem Tanjiro e nem Inosuke são capazes de acompanhar a velocidade de ambos os lutadores, Rengoku e Akaza. Eles sabem que se entrarem ali só irão atrapalhar. Porém, Deku, ativando 60% da sua individualidade, One for All, consegue acompanhar a luta e ajudar Rengoku. Mas como sabemos, Deku não pode ficar muito tempo usando essa individualidade, com um nível de poder altíssimo. Isso desgasta demais o seu corpo e pode fazer com que ele quebre algum membro, o impossibilitando de continuar lutando. Akaza se surpreende com Deku e oferece a proposta de virar um Oni. Deku arderia em raiva, pois um herói jamais aceitaria essa proposta.
costa e partindo em direção ao perigoso Oni. A casa, ampliando o alcance e força do seu Kikijutsu, faz com que Deku tenha que subir o seu nível para 75%, colocando-se assim em uma situação muito complicada. Entretanto, com a ajuda de Rengoku, o Hashira das Chamas, a luta se prolonga por tempo suficiente para que o sol nasça, e assim a casa tentaria fugir. Porém, Rengoku, usando a sua nona forma Purgatório, iria em direção à casa com um poderoso dragão de chamas para impedir o Oni de fugir. Deku mais uma vez pressentiria o perigo vindo de Akaza, e antes que o Oni pudesse rasgar o peito de Rengoku, Deku puxa com seu poderoso chicote negro, salvando Rengoku de um ataque iminente. Deku tentaria parar Akaza com seu chicote negro, agarrando e forçando o Oni a ficar até que o sol nasça. Porém, Akaza se mostra muito mais forte que os chicotes de Deku e se liberta, conseguindo fugir no último momento. Por mais que Deku quisesse correr atrás do Oni, ele estaria em péssimas condições, pois a batalha se prolongou por tempo demais, com ele usando muito da sua individualidade. Entretanto, graças a Deku, Rengoku sobrevive, e indo para o distrito do entretenimento com o Uzui e os outros, os caçadores de Oni se encontram com Daki e Gyutaro. E lembrando, Deku não possui uma Nichirin ainda, então como ele ajudaria os caçadores nessa batalha? Veja, assim que Tengen consegue decapitar Daki e surgir então Gyutaro, antes que Tengen possa ser atingido por seus venenos e ser envenenado, Deku mais uma vez com seu sensor de perigo e seu chicote negro, consegue puxar Tengen e salvá-lo de um ataque surpresa. E lutando ao lado do Hashira, Deku ativaria sua individualidade de fumaça, dando vantagem tanto a Uzui, que é um ninja e sabe lutar de maneira sorrateira, quanto a ele mesmo, que já se acostumou a lutar assim, separando os irmãos Onis. Tanjiro, Zenitsu e Inosuke lutam contra Daki, enquanto Uzui e Deku lutam contra Gyutaro, e graças à individualidade de Deku, a luta para o lado do Uzui fica muito fácil. Deku possui uma outra individualidade, capaz de desacelerar pessoas e objetos. Sendo assim, ao conseguir encostar em Gyutaro, ele desacelera o Oni, e utilizando 100% do One for All, em uma sequência absurda de ataques contra o Oni, despedaça Gyutaro completamente. Por fim, o segurando com seu chicote negro, dá a Uzui uma abertura para decapitar o Oni, porém é necessário que Daki seja decapitada também. Então, enquanto Uzui segura Gyutaro, que está lento e sem cabeça, Deku vai ajudar os caçadores no embate contra a Daki, por fim, fazendo Tanjiro a decapitar e derrotar, assim, os irmãos Onis Daki e Gyutaro. Tanjiro não foi capaz de ativar a sua marca aqui, porém ele ainda teria que ir para a Vila dos Ferreiros, consertar a sua espada, e Deku acharia interessante ter uma espada Nichirin também, para que possa derrotar os Onis. Então ele se junta a Tanjiro na ida para a Vila dos Ferreiros. E outro fator muda aqui, Uzui não iria se aposentar, pois não sofreu ferimentos que o fizesse pensar em se aposentar. Portanto, os caçadores se mantêm com todos os membros da corporação. Entretanto, será que isso vai continuar? E Tanjiro não ativando a sua marca de caçador, Mitsuri e Muchiro estariam em desvantagem na luta contra os Luis superiores na Vila dos Ferreiros. E Muchiro, que lutou sozinho contra o Gyoko, só foi capaz de derrotá-lo graças à marca de caçador, que ele conseguiu ativar na última hora. Então, o que acontecerá com os caçadores aqui na vila? Veja, enquanto Muchiro e Tanjiro no quarto com Deku o questionavam querendo saber mais sobre os poderes em seu universo, a vila é atacada pelos peixes demoníacos de Gyoko, e surgindo Hantengo no quarto dos caçadores, o Oni é decapitado por Muchiro, o Hashira da Névoa, fazendo com que seu Kikijutsu seja ativado e clones surjam para atacar os nossos caçadores. E partindo para cima de Urogi, o clone da alegria, com uma poderosa rajada de vento, manda os caçadores para fora do quarto. Porém, ao utilizar a individualidade de flutuar e seus chicotes negros, Deku segura os caçadores e os traz de volta para o quarto. E perceba que Muchiro não saiu voando em direção a Gyoko. Sendo assim, os ferreiros estariam em apuros, certo? Então, o que vai acontecer adiante? Lembre-se que Gyoko é um sádico. Ele brincaria com os ferreiros, principalmente com Haganezuka, que estava focado em terminar de polir a espada de Tanjiro e Deku. Sendo assim, os ferreiros têm um tempo para sobreviver até a chegada de algum caçador. E quem chega é ninguém menos que Mitsuri, a Hashira do amor. E enquanto Mitsuri estava lutando contra Gyoko, uma incrível luta acontece do outro lado. Deku, criando uma fumaça ao redor do quarto, permitiria os caçadores partirem contra os Onis, enquanto eles estivessem desorientados.
Apesar dos poderosos ventos de Orogi, os caçadores utilizam as fumaças de Deku para desviar e cortar os Onis. Enquanto os raios do clone da raiva chegam à sala, Deku os tira de lá, sentindo os raios chegando com seu sensor de perigo. Em uma brecha, Multiro e Tanjiro conseguem decapitar os Onis, e indo em direção ao Mini Hantengo, surge Zorakuten, que cria poderosos dragões de madeira para impedir os caçadores. Mas Deku, usando 100% do One for All, misturado com as suas outras individualidades, rapidamente controla a batalha facilmente. A cada ataque de Zorakuten, Deku com seu sensor de perigo consegue antecipar os seus movimentos, e com sua habilidade de flutuar, ele salta entre os dragões de madeira, destruindo todos na base da porrada. Logo, desacelera alguns dos dragões do Oni e segura outros com seu chicote negro, permitindo que os caçadores corram atrás do Mini Hantengo para o decapitar. Por mais que Deku se mostre veloz e extremamente forte contra Zorakuten e consiga estraçalhar o Oni com poderosos golpes, o Oni ainda se regenera e continua lutando, até que Tanjiro, ao ir decapitar o clone de Hantengo, desperta sua marca de caçador e por fim decapita o Oni, vencendo a luta contra o Lua Superior 4. Indo em direção à vila, eles encontram Mitsuri submersa na prisão de água do Gyoko. Deku a liberta com seu chicote negro, e assim os caçadores enfrentam agora Gyoko, que ativa sua forma híbrida de peixe. Deku aproveita a vantagem de estar lutando com 3 caçadores muito hábeis e pega sua espada com Haganezuka que ali estava. Por fim, novamente ativando 100% do One for All e a sua individualidade de fumaça, Deku primeiro confunde Gyoko com a fumaça. Depois, chegando próximo ao Oni, o desacelera. Por fim, enquanto mantém preso em seu chicote negro, corta sua cabeça mediante a fumaça, pondo um fim na batalha e salvando a vila dos ferreiros dos perigosos Onis. Graças ao despertar da marca de Tanjiro, os caçadores agora treinam seu despertar e Deku sua esgrima, pois só assim ele conseguirá seguir em frente na luta contra os Onis. E devo dizer que Tanjiro e Midoriya iriam se dar muito bem. A personalidade dos dois é igualmente parecida, fora o senso de justiça e empatia ao próximo, mas também é algo que Muzan detesta, e a essa altura do campeonato, o rei dos Onis está furioso por perder seus Luas superiores, mas ele vê que Midoriya pode se tornar um soldado supremo caso seja transformado em Oni. Então, indo em direção à corporação, Muzan leva todos os caçadores para o Castelo Infinito, com o objetivo de pôr um fim nesta guerra de humanos e Onis. Cada caçador fica de frente com seu respectivo oponente no Castelo Infinito, e graças a Deku, Rengoku e Uzui estariam participando da batalha no Castelo Infinito. E veja bem, Rengoku, Deku e Tomioka se encontram com a casa, o Lua Superior 3, que desta vez utiliza de toda a sua força contra os caçadores. Porém, Rengoku e Tomioka têm o despertar de suas marcas de caçador, ganhando um tremendo power-up. E com a ajuda de Deku, os caçadores têm uma grande vantagem, pois Deku elabora uma estratégia de ataque rápido contra o Oni. Primeiro, ele cria uma fumaça ao redor da sala, o que se mostra inútil até certo ponto contra a casa, que pode sentir a presença dos caçadores, graças à sua habilidade de bússola. Porém, era algo que o Deku já havia percebido durante a luta, e a casa, ciente dos poderes de Deku, ele iria ficar atento. Porém, Rengoku e Tomioka distraem o Oni para que Deku utilize a sua individualidade cinética, permitindo ele juntar grande energia do corpo, por fim, a liberando totalmente. E em um piscar de olhos, passando tão veloz por a casa, Deku corta o pescoço do Oni, dando vitória aos caçadores nesta batalha. E partindo em direção a Muzan, os caçadores passam pela sala da luta onde os Hashiras lutam contra Kokushibo. Infelizmente, Multiro e Genya haviam morrido nesta batalha, e percebendo isso, não só os Hashiras, mas Deku também arde de raiva e ativando o One for All 100%, Deku partindo com tudo para cima de Kokushibo, que se mostra um oponente extremamente perigoso para o nosso herói. Deku, com a ajuda dos demais caçadores, consegue pôr um fim em Kokushibo, prendendo-os nos seus chicotes negros, dando oportunidade para Gyomei, o Hashira mais forte, decapitar o Oni. E no encontro com Muzan, os caçadores que retornam vivo da batalha contra Douma são Tanjiro, Inosuke, Kanao e Uzui. Infelizmente, 3 baixas já aconteceram neste arco do Castelo Infinito. Será que as coisas se manterão assim?
ou ainda haverá mais mortes? Continue assistindo para descobrir, pois agora entramos no arco final, o arco da contagem regressiva até o nascer do sol, onde os caçadores com todas as suas forças enfrentam Muzan e Deku juntamente com os outros Hashiras. Apesar do cansaço, continuam a lutar contra Muzan. Deku faz de tudo para conseguir o máximo de tempo possível contra o Rei dos Onis, que estava ciente de suas habilidades, porém estar ciente é diferente de ter que lidar contra elas. Deku, apesar de usar fumaças para desorientar Muzan, ele com seu balançar dos seus chicotes dissipa as fumaças, porém Deku ainda conseguiria desacelerar Muzan, pois só uma fumaça foi capaz de permitir o herói encostar em Muzan, e utilizando seu senso de perigo, Deku salvaria os caçadores contra a maioria dos ataques de Muzan, mas ainda assim, mortes seriam inevitáveis. No fim, Obanai e Rengoku morreriam nas mãos de Muzan, e apesar dos chicotes negros de Deku se mostrarem fortes e resistentes, eles não são capazes de segurar Muzan por tempo suficiente, mas foi necessário para que os caçadores ganhassem mais tempo e mais deles sobrevivessem, e com o nascer do sol, Muzan se transforma em um bebê gigante para se proteger do sol. Só que, meus amigos, como eu falei antes, Deku é muito inteligente e dezenas de vezes mais forte em relação a poder bruto do que qualquer caçador, estando ou não estando com a marca ativada. Deku desacelera o movimento de Muzan e ativando o One for All 100% com grandes combos de ataques, Deku coloca para fora do bebê gigante Muzan, o Rei dos Onis. E usando a energia cinética, Deku libera toda a força acumulada em suas pernas, dando um mega salto para o ar e segurando Muzan consigo por meio dos seus chicotes negros, o levando para o alto, onde os raios do sol eram mais fortes, e o Rei dos Onis é queimado e desintegrado graças ao herói Deku. No final, baixas inevitáveis tiveram que acontecer para que os caçadores ganhassem, mas coincidentemente Endeavor, com a ajuda de All Might, captura o misterioso inimigo e traz Deku de volta para casa. E mais uma vez Deku se mostrou um verdadeiro herói, salvando todos das terríveis mãos do Rei dos Onis. Se você curtiu o vídeo, já deixa aquele mega like aí embaixo e se inscreve no canal. Eu separei esse vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Aproveita e passa lá para assistir. Te vejo lá, otaku!